Eu aposto que você também tá cansado de uma coisa. Você tá rolando feed sem perceber, você começa a notar um vídeo de inteligência artificial ali, outro roteiro editado por inteligência artificial acolá, canal inteiro automatizado, thumb feita por IA, roteiro genético, voz robótica, dancinha robótica, tudo virando cada vez mais automatizado. A internet tá ficando chata? Tudo agora é sobre o segredo que ninguém te contou? E isso vai te calejando uma mistura de excesso de informação, ansiedade, comparação, vontade de comprar, de ter as coisas, sensação de estar atrasado na vida quando olha para os outros feeds. E cada vez mais, essa timeline nem por humano está sendo criada. É um sistema treinado para encontrar exatamente o ponto fraco do seu desejo e te fazer consumir. Veja, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Esse roteiro foi escrito lá em 2023, mas não foi lançado por diversos motivos do canal, isso acontece direto. E aí quando a gente pegou para finalmente lançar esse roteiro em 2025, é um pouco assustador. Na época, você vai ver, a gente falou de propaganda, mas ainda da migração da TV para internet, do começo da automatização dos algoritmos, da IA, etc e tal, tudo continua valendo. Mas agora a disputa pelo desejo ficou ainda pior. Os modelos de IA para prender o seu olhar, te recomendar o próximo produto, o próximo coach, a próxima teoria da conspiração, o próximo sonho de consumo aumentaram muito. E a pergunta desse episódio é: você realmente deseja o que você deseja ou é desejado pelo próprio sistema? Os mesmos mecanismos estéticos nos anos 80 e 90 e que agora, no mundo da rede social, ficaram ainda piores. Estética do desejo. Como a publicidade mexe com o que você sente, como o mercado cria falta onde podia existir vontade, como os sentimentos são organizados pela política para manter o mundo exatamente onde ele está, através do consumo. Se você quiser entender como tudo isso funciona, da propaganda clássica aos vídeos automatizados de hoje, fica comigo até o final. Estética pra gente é coisa séria, não como frescura ou coisa bonita. E se você desejar, deixa seu like, sua inscrição e seu sininho, que isso nos ajuda muito. É nóis e bom vídeo. Quer ver um negócio curioso? Estes são os celulares mais novos de 2023. Você talvez tenha vontade de tê-los, ou ao menos consegue compreender o caminho que faz as pessoas quererem esse aparelho. Agora, por exemplo, se eu lhe mostrar esses aparelhos, você tem alguma vontade de possuí-los? Não, né? Ou melhor, não tem mais. Há 10, 20 ou 30 anos atrás, esse item fez filas e mais filas nas lojas de celulares e custava uma fortuna. Há pouco tempo atrás, pessoas vendiam carros ou faziam consórcio para ter um desses. Itens que hoje estão no fundo da gaveta ou no lixo. Aquilo que você vê, dali a pouco você acha brega. Aquilo que você sonha, dali a pouco você não quer mais. Aquilo que você deseja, muitas vezes é construído, então eu te pergunto: por que você quer o que você quer? Porque você deseja o que você deseja. Seus desejos são naturais? Nesse vídeo eu vou te garantir que não. Existe uma estética e uma ética dos desejos, e você provavelmente será controlado e terá seu gosto moldado por produtos, ideologias, crenças do seu tempo sem que você perceba. Nosso esforço em todos os episódios dessa série foi tentar deixar claro que a estética não é só sobre visual. Essa coisa de bonito ou feio, teorias da arte e tudo mais é só a ponta do iceberg. O resultado da estética de verdade. A estética é uma estrutura de pensamento que determina um modo de agir em conformidade ou não ao modo social em disputa de um período. Como é que é? A estética é o maquinário que constrói as nossas identidades e nasce sempre de uma base social e histórica. Ou seja, a maneira que você vê e se relaciona com o mundo esteticamente é completamente subjetiva, afetiva, única, individual, que faz de você, você. Mas quem constrói as suas subjetividades é o seu meio influenciador. Todos nós, independente de etnia, cultura ou raça, seremos atravessados por essas linhas e gatilhos via estética, que vão gerar o que é chamado de modulação afetiva. Mas nós já vamos falar sobre isso. Por enquanto, saiba que é por causa disso que existe uma disputa em cima do seu emocional estético e como ele será manejado. Historicamente, é na arte, na publicidade, na política, o terreno dessas disputas pelo sensível e pelas suas vontades. Decidir sobre o que você vai ver ou deixar de ver, do que será ou não será aceito socialmente, do que vai gerar vontade, desejo de consumo ou repulsa e assim por diante. Decidi introduzir o vídeo assim para te avisar que tudo que for falado nesse vídeo sobre marketing pode ser extrapolado para arte, para política, para religião ou para qualquer forma que propõe uma reflexão e uma disputa existencial de construção sobre o mundo como enxergamos. Então talvez agora tenha nascido a pergunta: ora,
Então, se aquilo que organiza nossos sentidos e nos afeta nasce da estética, isso quer dizer que ao construir novas estéticas, seremos capazes de construir novas realidades? É quase isso. Porém, nossa sociedade tem classes e tem poder. O jogo é desequilibrado. As estéticas de um se sobrepõem sobre as estéticas do outro, e isso é bem óbvio. Nossos desejos e nossas estéticas não circulam igualmente. O poder de afetar as pessoas e de ser afetado é desigual. E é por isso que as explicações de mundo e as estéticas politicamente confortáveis para manter o mundo exatamente como está é o que ditam as regras da nossa sociedade. Aquilo que podemos chamar de ideologia dominante. A ideologia dominante trabalha em todos nós desde pequeno no nosso mais íntimo. E tudo que a gente pensa ou deseja, ou quando muda de opinião, passa por esse filtro da ideologia dominante. E por isso estamos há anos advogando a ferramenta da estética para poder compreender como é que se organiza essas sensibilidades, para poder entender como a gente funciona politicamente, para além de uma certa racionalidade, que é só mera ilusão. Ufa! Acho que conseguimos resumir bem o que foram os primeiros capítulos da nossa série, certo? Então agora sim estamos alinhados para falar da modulação dos desejos, como o império das imagens age nas nossas vontades. E para isso, eu peço que você pense na TV dos anos 80 e 90, que é da onde vai começar o nosso recorte, e me responda: o que passou de existir de tão diferente da TV desses anos para as décadas anteriores? Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. 4, ponto para os homens, ponto! O controle remoto. Apesar de ter sido criado ainda nos anos 80 e hoje parecer bobo e natural não precisar levantar para escolher o que você quer assistir, quando o controle remoto dominou as TVs e os lares pelo mundo, a crise da propaganda chegou. Era o chamado efeito zapping. O que seria da publicidade no mundo que o que você não gosta é só mudar de canal? Seria o fim da publicidade obrigatória? Os comerciais criativos entram em cena, contar histórias e pequenas novelas na propaganda como resposta para transformar o intervalo comercial num show de sedução antes que as perigosas mãos alcancem o tenebroso controle remoto e mude de canal. Isso mudou a estratégia de propaganda no mundo todo. As pessoas precisam assistir propaganda, porque afinal de contas essa é a verdade. O programa que você assiste é apenas um atrativo para ver propaganda, gerando o fato estranhíssimo de que o programa é só uma propaganda para o verdadeiro programa que é a propaganda. Toda a mídia visual tem sido financiada assim há mais de século, inclusive aqui no YouTube. Esse vídeo também é só uma distração para passar propaganda. Dane-se o produto. É preciso convencer de que o que se vende é apenas um meio para atingir um sentimento maior. Até se a propaganda fosse de cigarro, ela precisava vender desejos e estilo de vida. Marlboro country is everywhere, anywhere in the land, from east to west, north to south, from the lakes to the Rio Grande. The theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. A construção do indivíduo, da sociedade e a cultura na qual ele está inserido, e essa construção de indivíduo, a partir das propagandas, do bombardeamento de imagens e uma cultura de identidade em torno do consumo, transborda para todas as áreas da nossa vida. Com o avanço das políticas neoliberais nos anos 90, há também o que é chamado de atomização do indivíduo. O aumento do poder de consumo passa a gerar uma busca desenfreada pelo eu perfeito, o eu empresa, eu SA, que exige a construção do chamado eu personalizado. Descolado é aquele que não segue um todo, como se isso também não fosse uma regra, consumo-sedução, porque o diferente é o novo normal. Afinal de contas, você é o que você consome, e você consome o que você deseja, e deseja o que você consome. Nas cidades, impera o vazio das propagandas por toda parte. Na política, cada dia mais candidatos, propaganda de si mesmos são as únicas formas de existir nas redes. Na vida, nos nossos LinkedIns, nos currículos do Lattes, tem fórmulas de etiqueta para se vender melhor e garantir o emprego. Somos reduzidos a propagandas de nós mesmos. No mundo plural, onde pluralidade significa apenas diferentes mercados de vida para seguir, consumir, replicar, agir. Todo grupo de interesse tem regras criadas organicamente de como se comportar ou agir. É nesse lugar que o marketing tenta cooptar para a lógica de mercado.
Vamos chamar isso aqui de estética da sedução. A publicidade focada em mexer com os sentidos, com as fantasias, com os medos, com as paixões, os gatilhos mais fortes para nós, seres humanos. A estética da sedução é evidente no nosso dia a dia, nas apelações diárias ao nosso redor. Nosso consumo é ligado ao desejo, e desejo é visto sempre como algo positivo, como um bem a ser consumido, um lugar a se alcançar. Enquanto a persuasão usa de argumentos pretensamente racionais para vender, a sedução desliga a razão para ativar o lúdico emocional. E é assim que a publicidade consegue ligar um mesmo produto a diferentes públicos, mudando só estética, linguagem e formato. Adorno e Horkheimer chamaram esse processo de racionalização ocidental da indústria cultural. Como isso funciona na prática? Pense na propaganda de cerveja, por exemplo. Por muito tempo, ela foi sempre igual. Explorar a imagem da mulher, modelos sensuais, moldando corpos, como sendo a cerveja carregada de um signo sexual. A cerveja como a bebida dos deuses. Esse marketing, obviamente, tem um público limitado. Nem todas as pessoas se interessam por ele. Mas como o meio de comunicação televisivo era limitado, o público escolhido também era limitado. Selecionar alguém que consiga o retorno esperado com a propaganda. E neste caso, reproduzindo as estruturas de sexualização da mulher e do machismo de seu público. Por muito tempo, todas as marcas de cerveja eram padronizadas e iguais para atingir o maior público consumidor na cabeça deles. Ou pelo menos alguém com grana para comprar esse produto. Homens, heterossexuais, com certo poder aquisitivo e em diferentes classes. E esse desejo pela cerveja se atrelou a uma identidade no imaginário popular sobre o que significa cerveja, o que acabou moldando o desenvolvimento da mensagem, moldando o produto cerveja e o consumidor da cerveja, que passou a construir um processo inconsciente e um desejo por esse produto para atingir essa identidade. Meio confuso, mas acho que ficou claro, não ficou? Despertar desejos e se diferenciar. É isso que faz o sistema girar, que faz o sistema de consumo girar. É hora do Momento Paga as Contas. Essa série é patrocinada por vocês, público Normose. Sim, a série de estética durou todo esse tempo de 2022 e 2023 porque existiu uma comunidade por trás financiando. Não tínhamos publicidade para manter a série, mas tínhamos nosso público. Não sejamos ingênuos, o canal tem custos e aqui não tem romantização. Somos trabalhadores dedicando a nossa força de trabalho para a produção de documentários e buscamos sobreviver disso. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade e participar dos nossos grupos... Oi, voltei. Tava sentindo minha falta no episódio, meu rosto. Então, eu tô aqui pra justamente poder dizer uma parada que a gente vai contar pra você pela primeira vez. Você deve notar, se acompanha o Normose, que ao longo dos anos a gente tem uma certa ansiedade pra falar da importância da estética, do desejo, da publicidade, das afetações. Porque quando a gente vê essas coisas, a gente não tem mais como desver o mundo. E se você já percebeu isso também, você já pegou a base da coisa. Entender sobre beleza, desejo, estética não é se apegar em teoria, é perceber que ou você entende essas ferramentas ou elas vão ser usadas contra você. E foi por causa disso que a gente passou os últimos anos quebrando a cabeça para organizar tudo isso num lugar só. Não só em vídeos soltos, em episódios, em séries, mas como um caminho de estudo, com começo, com meio, com aprofundamento, com exemplos, com bibliografia, com debate, com quiz. A gente não sabe brincar com as paradas. E agora a gente tá lançando a nossa imersão Normose em estética, arte e política. E relaxa que não vai ser recurso de como ficar rico, como fazer thumbnail bonita, nem como fazer uma história de sucesso em 7 passos. Não é isso. É pegar as coisas que a gente está discutindo há anos e se aprofundar de verdade. Olhar a estética como uma das estruturas da nossa sociedade. Como a publicidade molda os desejos. Como a arte está sendo usada politicamente. E agora, como a IA vai industrializar a imagem e dominar os desejos e as fantasias. E agora é transformar isso num percurso para quem quer estudar de verdade, com calma, com densidade e com a gente aqui do Normose, que você já está acostumado com a didática há muitos anos. Veja, esse é o maior projeto que a gente já lançou aqui no canal. Nós estamos falando de estética desde 2019, 2020, quase desde o início do Normose. E esse aprofundamento gigante para pegar na sua mão pra gente estudar de verdade essa parada, tá sendo montado há, sei lá,
2 anos? De qualquer modo, eu não vou abrir ainda cronograma, módulos, essas coisas todas, porque esse ainda não é o anúncio oficial. Eu tô aqui só pra te dar esse bilhete, pra você já se preparar, porque a gente tá muito ansioso pra contar isso. Tá bom, chegou a hora, é agora. Se eu tô falando com você nessa parte do vídeo, entra na nossa lista de interessados que tá na descrição, que tá no comentário fixado, que tá aqui, que tá em todos os lugares, ou ainda comenta algo do tipo, eu quero saber mais da imersão de estética, que a gente vai comentário a comentário te enviar o nosso conteúdo. Entrar nessa lista não quer dizer compromisso de compra, não é promessa coach, a gente não vai fazer essas coisas. É só o jeito mais honesto que a gente encontrou de organizar a galera toda numa equipe reduzida como é a nossa, para que a gente tenha contato direto e tenha uma primeira turma de fundação organizada. E daqui pra frente a gente vai falar ainda mais de arte e estética, porque se tudo que a gente falou nessa primeira parte do vídeo for verdadeiro, que a estética organiza o desejo, e que o desejo é organização, e que é essa ação que transforma ou mantém o mundo de forma conservadora e agressiva, estudar essa sensibilidade, levar a estética a sério, não é só luxo intelectual por teoria, é questão de sobrevivência política, um modo de entender o mundo, as profissões, a política e tudo que nos cerca. Então tá feito o convite, não esquece de entrar em normose.co, não .com.co, para mandar o nome na lista de interessados, e corre, porque a gente não é uma equipe grande, não vai dar conta de todo mundo, e a turma de fundação vai ser bem pequena. Mas como aqui é um episódio sobre a construção dos desejos, participa só se você desejar ou se puder desejar. Se não, fique conosco pro material gratuito. Muito obrigado. Bora voltar pro vídeo, é nóis, e a gente tá muito feliz com esse anúncio. Por séculos, os nobres europeus vestiam roupas e perucas chiques para mostrar poder. Porém, conforme as classes burguesas europeias iam ganhando dinheiro, elas passavam a imitar as roupas que a corte usava. Para fugir de parecer burguês, os nobres criavam novas roupas extravagantes para se diferenciar das roupas copiadas. Cada vez que isso acontecia, novas roupas eram inventadas pela corte, depois absorvidas pela burguesia e finalmente chegando no povão, num ciclo que se transformava. E isso é o resumo da história da moda moderna em um único parágrafo: diferenciação. Não por um acaso, há um decreto sobre isso estabelecido pelo governo da Revolução Francesa em 1793. Cada um é livre para usar a roupa e o adorno que deseja. Bom, isso não funcionou exatamente. E é assim que se forma a indústria do efêmero, um novo desejo construído a cada nova estação, os gostos sendo reciclados. O que era bonito nos anos 90 é feio nos anos 2000, que está relendo o gosto dos anos 80, e volta a ser bonito nos anos 2020, que passam a ter nostalgia dos anos 90 e reinventá-lo como gosto novamente. É assim que cabelos e coisas que a gente veste viram lindos e péssimos de acordo com a política da moda do momento. E olha só que doideira, tem uma galera achando pochete e mullets bonito. 2 itens que há pouquíssimo tempo atrás eram considerados horríveis e que continuam por muita gente. Mas você entende como acontece o jogo da diferenciação e da identidade? O mesmo acontece no setor do luxo. Você já notou, por exemplo, que agora tem uma estética do bilionário minimalista? Enquanto nós, da Ralé, somos incentivados à vida do consumo descartável, comprando coisas online baratinhas, que é o que a gente tem para hoje, e o novo rico gosta de ostentar carros luxuosos e roupas extravagantes, o multibilionário não. O multibilionário entra nessa onda de menos é mais, e tem a cara de pau de chamar isso de quiet luxury. Funciona assim: como ele já chegou no topo, ele não precisa mais ostentar. E a desculpa é de que as roupas simples são para não perder tempo e trabalhar mais, ou de que existe um desapego material por parte do ricaço. O fato é que existe uma tendência e um certo fetiche de disfarçar a sua culpa burguesa de acumular tanto capital. Eles sabem que existe uma crise econômica e questões de sustentabilidade ambiental assolando o mundo, e é preciso então evitar o cultivo de mais ódio em cima deles. E para isso, eles até se vestem como nós, o povão. A elite econômica tem muita noção do que houve a última vez que a nobreza ostentou demais na moda. Os coaches de startup, o CEO de mês, os gurus financeiros já começaram a divulgar essa estética e puxar para si. Imitar a estética minimalista do bilionário para copiar o desejo de se tornar um bilionário. Identidade e desejo, tá vendo? O poder do controle remoto se elevou ao absurdo nas redes sociais. Temos tantas opções que é só mudar para o próximo produto. Por exemplo, se eu mesmo falar alguma coisa torta, ou te decepcionar em uma opinião, ou algo que eu tenha feito em algum tempo, é muito provável que você pegue ranço e deixe de me seguir. Eu sei disso. Eu também faço igual. Existem tantas opções de produtos por aí, que acabamos cada vez mais buscando espelhos de nós mesmos.
E aí, soma nisso com uma coisa que não existia antes: o ultradirecionamento da publicidade. Agora você pode escolher exatamente o público que quer atingir. Se antigamente a TV obrigava a marca a escolher apenas um público-alvo por anúncio, agora o produto consegue moldar o público que quiser com a ajuda de algoritmos. Criar desejos virou o imperativo. Na era do vídeo pulável e do anúncio bloqueável, as formas de comunicação mudaram novamente. Eu não vou repetir aquilo que eu já falei no vídeo de economia da atenção e o vídeo sobre marketing do absurdo para não ficar repetitivo. Depois você assiste lá. Mas em resumo, diz pra mim se daria certo se esse episódio chamasse Perspectivas Analíticas da Estética do Desejo à luz de Lipovetsky e Rancière. Ninguém assiste. É preciso criar vontades no império dos desejos. Até no jornalismo, as matérias são obrigadas a provocar no leitor o clique sentimental. As páginas no estilo choquei já se transbordaram para a política, e o excesso de urgentes e alertas de perigo pioraram muito aquilo que o Datena e o Gugu fizeram por tanto tempo na década de 90. Agora, cada um só fala com o espelho de si mesmo. O único laço afetivo que criamos aqui dentro é o da estética da identificação, do desejo do pertencimento. Dentro das redes, uma mudança acontece na indústria cultural. As narrativas publicitárias e os filmes começaram a se tornar mais múltiplos, a partir do momento que as marcas se abriram à incorporação de outras vozes. E aí, outros nichos de consumo passaram a ficar irados. E aqueles que antes recebiam sozinhos as propagandas de cerveja, passaram a criar a ojeriza da representatividade. É a tal anticultura woke, o desejo que outras pessoas não têm a sua identidade transformada em produto. Um pouco irônico, né? Mulheres em protagonismo, negros ganhando seu merecido espaço, grupos LGBTQIA+, finalmente sendo reconhecidos como sujeitos existentes no mundo cultural e que consomem no capitalismo. Uma estética, um valor e uma comunidade que ganham seu justo espaço, passando a ser incorporadas com uma percepção bastante capitalista liberal. Para que explorar e discriminar se eu posso vender e explorar? Muitas marcas passam a fazer cosplay de diferentonas, sem mudar nenhuma estrutura. É quando uma grande empresa se associa a vozes de minoria para dali extrair somente uma narrativa, a vida de alguém como experiência do consumo de um outro. Então caímos num dilema paradoxal. A representatividade, que é ótima e inquestionável em um certo aspecto, é uma evolução necessária num mundo onde as conquistas de direitos de grupos sociais se afirmam, mas ela gera um efeito colateral. Ao invés de servir como uma ponte para o entendimento das opressões, ela gera uma distorção do real. A publicidade vende uma imagem sobre o mundo que queremos, porque ela quer capturar os nossos desejos, mas não modifica o mundo como ele é por si só. As hierarquias continuam as mesmas, apesar dos donos das corporações continuarem iguais, e o poder permanecer em mãos masculinas, brancas, heterossexuais e majoritariamente de famílias abastadas. A publicidade mostra o contrário. Você, minoria, fique tranquilo. A gente continua explorando igual, mas a nossa mascote digital é toda empoderada. E ela usa uma IA super descolada. Quando essa captura do desejo acontece, rola a armadilha de identidade. E é nessa distorção da publicidade que um certo conservadorismo conspiratório se apoia para fundar o mito da ditadura das minorias, que não existe de fato. Os donos são os mesmos, o sistema econômico é igualzinho, mas a forma plural de distorcer o real para vender produto se distorceu tanto que convenceu parte do mundo que o mundo diverso das propagandas já existe no mundo real. Entende onde eu quero chegar? E veja o que eu tô colocando aqui. Isso não é um ataque às pautas de identidade. É o contrário. É por entender que esse assunto é tão fundamental e estrutural para a existência das pessoas que acende minha luz vermelha, que a representatividade descolada do mundo real e da materialidade pode ser apenas um sequestro estético. E é por saber da importância dessa pauta que grandes marcas sequestram para si essa ação. Uma forma de utilizar da nossa vivência para te afetar para o consumo e mexer nos seus afetos. A publicidade dos desejos, seja na propaganda, seja na política, pretende desarmar o consumidor, neutralizar quem recebe a mensagem, como se aquilo não passasse de um produto. Somos movidos por mensagens que tocam nosso coração. É a força de compreender a estética como um motor que move esses sentimentos, esses quereres, essas vontades, esses desejos. É no encontro daquilo que você deseja afetar na sociedade e como você é afetado por ela que nós formamos o nosso jeito único de encarar a realidade. Nosso corpo é local de agir ou paralisar diante do mundo. Nosso corpo é movido por desejos. E o que são os desejos? Desde Platão, passando pelos estoicos, cristianismo, Hegel, Kant, Nietzsche, psicanálise, a crítica da psicanálise, o desejo parece ter sido visto como um meio em direção a alguma coisa. O desejo como um caminho do que somos e do que queremos ser.
a partir da leitura de filósofos como Spinoza, ou das teses de Gilles Deleuze e Félix Guattari, vamos inverter essa lógica do desejo como falta. Ou seja, ao invés do desejo estar no mundo das ideias, ou um lugar que queremos chegar, dizem Deleuze e Guattari, pare e pense. Suas ações, nossa história, seu agir, os produtos à nossa volta são frutos do desejo, ou seu, ou de alguém. E se o desejo produz, ele produz na realidade. O desejo é o ato que move o mundo. Não a realização de algum desejo necessariamente, mas o desejo em si. Logo, desejo não é falta. Desejo é produção. Desejo é vontade de vida. Para Spinoza, Deleuze, Guattari e mais uma galera que você pode consultar a fonte aqui nos comentários fixados. O desejo é uma força ativa, define Spinoza. O desejo é a própria essência de ser. Você caminha na linha dos seus desejos. Nós somos máquinas desejantes, dizem Deleuze e Guattari. Mas não somos robôs. Por exemplo, tomemos uma forma maior. Mulher, branca, mãe. Essas formas pressupõem certos tipos de comportamentos sociais esperados, roteiros de ação e fatores históricos e sociais que pesam na construção dessa pessoa, certo? Existem desejos imputados nessas formas que a sociedade espera que elas sejam cumpridas, certo? Só que aí vem a pergunta. Somos robôs limitados a essa forma como uma imitação de comportamento? Sairemos Ctrl+C, Ctrl+V dessas nossas formas maiores? Não. Nossa formação é muito mais complexa e confusa. Pegamos pedacinhos de cada modelo social, explicação de mundo, propagandas, políticas e vamos misturando de acordo com as nossas experiências positivas ou negativas sobre aquilo. E o que era mulher, branca e mãe, de repente, sei lá, pode virar mãe solteira que carrega outras cargas sociais. Esse branca, na verdade, pode ser uma imputação social e você nem era branca. Ou ainda mais, você é um homem trans e toda aquela carga imputada sobre você não era sobre você. Pronto, é quando uma linha de fuga do padrão aparece que você acontece. É nessas pequenas linhas que um sujeito singular e único que tem desejos se forma. E esses desejos não são fixos nem isolados. Aquilo que internalizamos como nossa vontade, nosso desejo, em fato não são 100% nossos. Até porque, como o mundo está em constante mudança, de repente, aquilo que você deseja, não deseja mais. E também, o objeto desejado mudou. Porque conforme muda o ser, muda o objeto desejado. E aqui mora o pulo do gato. É aqui que age a publicidade. É aqui que age a política. Neste lugar, que transforma tudo que você deseja em produto, em consumo. Por isso, os desejos são temas de disputa há tanto tempo. As religiões debatem sobre os desejos divinos, reprimem os desejos do corpo. A política, para autores como Muniz Sodré, é uma fábrica consciente de desejos. O que chamamos de cultura da massa, ou indústria cultural, para Muniz Sodré, é na verdade um espaço de criação de formas de vida e desejos possíveis ou impossibilitados. Em períodos de guerra, as doutrinas de propaganda oficial do Estado agem para estimular uma afetividade e uma estética de mecanização, uma excitação guerreira, que apoia catástrofes, armamentos, robotização. Estamos vendo isso acontecer no massacre de Israel na faixa de Gaza. Em períodos de paz, no entanto, diz Muniz Sodré, o Estado estimula a prática de esporte, o desfrute do espetáculo, da alienação para a pacificação e assim por diante. Os seus desejos estão em disputa. O estágio do capitalismo tardio das identidades que vivemos é o ápice dessa guerra, onde tudo falta. Falta trabalho, falta qualidade de vida, falta produtos, falta consumir, só não falta ser consumido. Por isso, aponta Deleuze e Guattari, todo desejo é revolucionário. O desejo é um perigo, pro bem e pro mal. Aquilo que gera desejo tem a capacidade de alterar a ordem estabelecida. Nenhuma revolução se faz sem desejos, nenhuma transformação se faz sem sonhos. E ao mesmo tempo, nenhum mercado se faz sem desejo, nenhum produto se faz sem a vontade de consumi-lo. O desejo da transformação é a gasolina de uma revolução, o desejo de transformação é a gasolina que move a sociedade, e disputar o campo dos desejos é o caminho para quem quer transformações sociais. Como não há vida sem desejo, quem controla a estética dos desejos, controla a estrutura que falamos até aqui. Entende por que a publicidade mexe nesse lugar? Entende por que a política disputa esses desejos e essas estéticas? Ou porque a arte consegue mudar tanto as pessoas? Se você não entendeu, eu te falo claramente.
O desejo é disputado porque pertence à infraestrutura da nossa sociedade. Se a nossa sociedade fosse uma máquina, uma das suas peças fundamentais seria o campo das vontades. Esse olhar nos permite perceber os sujeitos menos como centro da construção de si mesmo e mais como um resíduo do processo de produção dos desejos da sociedade. Não há vontade e desejo em você que surja fora do seu prumo histórico. Tudo o que é desejado por um motivo externo ao sujeito, a partir de algum gatilho interno que nele se produz. Guattari fala algo importante sobre isso. O capitalismo não apenas explora a força de trabalho, mas manipula a economia da subjetividade via propaganda, alterando a estrutura desejante dos indivíduos. Como somos sujeitos, inevitavelmente impactados pela ideologia dominante, absorvemos como nosso parte dos desejos que não são nossos, normalizando, por exemplo, o que é patológico. Normose. Esse mal-estar do consumo é o ciclo de frustração do marketing. Ao mesmo tempo que o marketing encanta, seduz e deslumbra, ele precisa frustrar. Sim, com o tempo, todo o celular dos sonhos ficará mais lento, toda a roupa do momento ficará mais brega, toda a arte pode ficar datada, toda a política moderna pode virar conservadora. A melhor oferta é sempre a próxima. Não há como aprender ou conceber um desejo fora dessa lógica. E, portanto, a história humana, abre aspas, é a história dos desejos desejados. E agora, se você está se sentindo meio travado e tenso nesse momento do assunto, achando que está tudo perdido, calma, respira. Se não entendeu, esse vídeo é um pouco mais cabeção, volta do começo. Eu juro que tem certo sentido no que eu tô falando. Mas se você entendeu tudo e está se perguntando, então é possível criar estratégias para evitar a captura dos desejos? É possível gerar desejos nas pessoas? É possível? Sim, mas para conseguir isso, é preciso pensar fora. Chegamos então à parte final do nosso episódio, que na verdade é o começo do episódio 1. Se somos formados de padrões estéticos, emocionais, desejantes e precisamos disputar essa política dos desejos, das estéticas e dos afetos, a reflexão que aqui propomos é só uma semente, um estímulo a novas imaginações políticas, que possibilitem um campo aberto para novas estéticas, porque acreditamos na multiplicidade estética. O que é preciso fazer é tomar a rédea dos desejos para si, é compreender e não se deixar levar por estéticas alheias. Se quisermos transformações sociais, é preciso lutar para fazer com aquilo que se deseja para a sociedade se torne perigoso para a máquina que mantém os desejos alienados, paralisados, adormecidos. O capitalismo tardio não tem mais muito para onde correr. Não há mais como ele prometer riqueza sem fim, como nas últimas décadas. O mundo está na emergência de explosão social e climática e estamos diante de um abismo. Então, apesar de desamparados por um futuro incerto, temos mais do que nunca a possibilidade de trazer essas reflexões sobre os desejos, tornar o desejo perigoso, conseguir uma política que afete as pessoas de maneira transformadora. Por isso, fechamos essa série para abrir a nossa próxima, a série sobre afetos, afetividade, como afetar o seu meio político e imprimir mudanças na sociedade. Eu sei que esse episódio ficou um pouco mais complexo, mas a gente precisava fazer isso no final desse capítulo, porque o episódio demanda. E para te dizer que se você gosta muito mais desse aprofundamento, você tem como aprofundar esse estudo junto com a gente. Salvador Dalí era uma pessoa horrível. Mas infelizmente não estamos falando aqui de uma pessoa horrível qualquer. Passa por narcisismo absoluto, necrofilia, violência contra diversas pessoas e coisas ainda piores que você vai ver nesse episódio. E quem diz isso não sou eu, mas os amigos dele. E como eu sei disso? Porque eu vim diretamente para o Museu Dalí ver isso pessoalmente. Estou em Figueres, interior da Espanha, na cidade onde Dalí nasceu e cresceu e onde toda a cidade gira em torno do museu, para te mostrar algumas problemáticas e o mercado poderoso que Salvador Dalí girou em torno dele.